Zuruba, como é que eu faço para aprender programação? Bem, só aprende lógica de programação e o resto você consegue fazer tranquilamente. Se eu te disse isso, me desculpa, eu estava errado. E aí, galera, beleza? Bora para mais um videozinho meio que aleatório. Vou falar um pouco sobre este tema que é a famosa lógica de programação, aos quais os professores e muitos deles, muitas pessoas, inclusive eu já fui um que já disse isso, que falava, não, é só aprender lógica de programação que você consegue fazer praticamente qualquer linguagem. Não é exatamente desse jeito. Estavas acá, inclusive isto eu já li já faz um tempo, mas esses dias eu parei para realmente ler, que é uma das publicações do Paulo Torres, que ele falou sobre lógica de programação, né? Essa famosa coisa da lógica de programação. É um texto inclusive longo, tem na descrição do vídeo o link para ele, para vocês também poderem ler e lerem os 600 e poucos comentários que tiveram lá. E uma coisa que ele realmente diz que é verdade. Lógica de programação, pelo menos da forma ao qual nos é passado, é algo totalmente errado. Mas Bruno, eu aprendi a programar usando lógica de programação, usando Portugal, usando fluxos de tráfego de dados, etc. Tá, não quer dizer que você aprendeu, não quer dizer que o negócio está 100% correto. É o seguinte, na parte da programação existem vários paradigmas. E como assim paradigmas? Maneiras, vamos considerar dessa forma, de raciocinar e de criar o sistema para ele funcionar. Então, o que seria o sistema? Seria algo para poder resolver um determinado problema. E como assim essa parte de paradigmas, como assim essa parte de lógica de programação? O que a gente conhece como lógica de programação, ou pelo menos vou contar tudo que eu falar aqui, pelo menos a grande maioria, eu vou basear em mim, ok? Não vou levar o genérico, pois existem casos e casos. Pelo menos no meu caso, pelo menos quando eu fiz o curso técnico e eu fiz a faculdade, eles me passaram lógica de programação exatamente como a gente vê. Faz um Portugal, faz aqueles fluxos lá, o diamantinho pro if, pro while, funções e etc. Só que esse tipo de raciocínio, ele só funciona para um paradigma de programação, que é o paradigma imperativo. No nosso paradigma imperativo, nas linguagens imperativas, você passa uma lista de funções que ele tem que fazer, uma lista sequencial de funções. Então, declara variável tal, faz tal função, retorna, depois faz isso, pega determinada coisa. Vocês podem ver como é que é a imperativa. Se vocês olharem, é o que a gente mais usa, ou pelo menos o que mais vejo a gente procurando, que é PHP, C, C++, Java, pelo menos até a versão 7, no 8 você já consegue mudar um pouquinho, Ruby, todas essas que a gente conhece, programação orientada a objeto, todo este paradigma é o paradigma imperativo, é este que a gente vê na faculdade ou vê no curso. Mas Bruno, não é esse o certo? Ele funciona só para imperativo. Existe outro paradigma de programação que é o paradigma declarativo. Então você não diz para o computador o que fazer. Para o computador eu digo para programação, você não programa o que fazer, você programa como fazer. Quer ver um bom exemplo? Haskell ou Haskell, não sei, que é uma linguagem de programação funcional, né? Ele faz através de funções matemáticas, você pensa como se fosse uma função matemática ao qual você está trabalhando. Então se você pegar aquela lógica de programação ao qual passou para a gente na faculdade, ou no curso técnico, ou em livros, principalmente esses que a gente compra na internet, esse tipo de lógica não vai funcionar. Por quê? Porque são dois paradigmas de programação diferentes. Isso não termina por aí. Se porventura vocês já ouviram falar de Prolog, é um outro paradigma de programação. Então o jeito de você programar ele, o jeito que ele responde a determinados comandos, como que você tem que raciocinar, é uma forma diferente de, por exemplo, você programar em C++ e você programar em Lisp, por exemplo. E não existem só essas aos quais eu falei. Se vocês verem na página do Wikipedia, mas é o Wikipedia, não enche o saco. Se vocês virem na página do Wikipedia, vocês vão ver o quanto
de paradigmas de programação existem. Lógico, alguns são bem parecidos, mas vocês podem notar o tanto de paradigmas de programação os quais existem. Ah, mas poxa, o que a gente somente usa é Java, a gente não usa C, a gente usa C, a gente não fica usando essas outras linguagens. Aí que você se engana. De acordo com o próprio Paulo Torrens, ele diz que, por exemplo, a grande maioria dos sistemas de telefonia são feitos em Erlang. E no Facebook é bem provável que você também ache ou tenha que programar em Haskell. Então, se você é muito topperson, você é top no Java, pode ser que, ou é bem provável que, na hora que você for programar em Erlang, ou que você for programar em Lisp, ou você for programar em algum outro paradigma de programação, em algum outro tipo de coisa, você tenha muito problema. Você tenha problema de raciocínio, então você não vai conseguir entender como raciocinar em cima daquilo e você não vai saber programar. Você pode inclusive saber os comandos, o básico, mas o paradigma, o jeito de você pensar e o jeito de você programar são diferentes. Mas aí entra na pergunta que inclusive no link vocês podem ver, o primeiro link que eu vou deixar lá embaixo da discussão, da postagem dele, um monte de gente falou, mas eu aprendi na faculdade, não, mas isso daí é útil. Não quer dizer que isso seja inútil, só quer dizer que lógica de programação ao qual nós conhecemos, ao qual eu aprendi tanto na faculdade quanto no curso técnico, isso eu estou falando de mim, e que foi a grade curricular de muita gente ao qual também estudei junto, então não foi só comigo, esse tipo de paradigma só funciona em uma situação. Então, na hora que fosse passar pra gente, o certo, ou pelo menos o mínimo, deveria ser, isso daqui é lógica de programação imperativa. Isso daqui é lógica de programação declarativa. E não só passar, fluxograma pra gente poder preencher. É programar. Passar, dar o programa, ensinar a programar, fazer determinado sistema, ter determinado problema. Não só fica falando sobre programação. Só ficar falando sobre coisas genéricas. Se aprende isso daí, eu concordo 100% com ele. Você ter um auxílio, alguém ao qual está com você, do seu lado, que aí você consegue ter a dúvida respondida na hora, é algo muito bom. Mas você só aprende a programar, programando e resolvendo problemas. A questão, qual é mais rápido, qual é mais lento, vai estar lá, vocês vão poder ler, eu aconselho, eu praticamente mando vocês lerem isso. Por quê? Porque isso vai tornar vocês melhores programadores. Eu gostaria muito de ter lido isso e ter a cabeça que eu tenho hoje para poder essa explosão mental e essa vontade de estudar e verificar que não existe só aquele mundo do Java, do PHP, do C, existem outros mundos. E, pelo menos no meu caso e no caso de muita gente que estudou comigo, as faculdades, as pessoas aos quais tomaram conta da grade curricular e essas coisas, não passou esse tipo de conhecimento pra gente. Também eu tenho culpa no cartório que eu também deveria ter estudado? Sim. Mas poxa, eu fiz ciência da computação e não saber e não passar em isso foi uma grande mancada. Então é isso, eu espero que além de mim, espero que vocês também abram a mente e vejam que existe um mundo muito maior do que o nosso, ao qual nós vemos o tempo inteiro no YouTube, o tempo inteiro no Facebook. Eu gosto muito de ensinar, eu gostaria de... É lógico, eu ainda não tenho conhecimento do Paulo Torrens, do pessoal, de muita gente, eu ainda não tenho esse determinado conhecimento, mas o que eu puder, eu vou passar para vocês. E eu quero passar da forma mais correta possível, por isso que eu estudo de um lado, estudo do outro, e eu faço o que eu posso. Beleza? Paulo Torrens e o pessoal da PDA que fez essa discussão inteira, muito obrigado. Na descrição do vídeo tem vários links aos quais vocês podem ver. Se gostou do vídeo, curte, compartilha,
assina o canal, siga o Paulo Torres no Facebook e o pessoal que eu marcar lá embaixo também, ok? Porque são bons programadores e a gente tem que abrir a nossa mente, porque não existe só nós no mundo e não existe só um tipo de conhecimento no mundo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e é isso aí. Falou pra vocês!